Olá, meus amigos e amigas dorameiras. Estamos aqui com o nosso pós-doramar. E não se preocupe, não ligue, não preste atenção na minha voz, eu estou um pouco rouca, né? Eu estou aí com uma gripe invisível, mas nada que com o tempo não melhore. E eu não poderia deixar passar este momento muito especial e importante. Agora nós estamos programando um bom tempo, Verdade. né? A gente criou o pós-doramar, foi o que ano passado, né? E tivemos só duas apresentações, deixamos muito faltar. Só que nós queremos aproveitar, né, e falar de um drama muito especial Verdade. que ainda está em alta, né? E é o que Quando a Vida Te Der Tangerinas. E eu estou aqui com a Bianca, uma amiga também dorameira, e nós vamos conversar, vamos falar a respeito do dorama Sim. à luz da Bíblia. Por quê? Porque a nossa concepção, né, Bianca, em Verdade. relação ao dorama, é a questão bíblica, né? Porque nós sabemos que com razão, gente, com razão, existem pessoas que odeiam dorama, principalmente os maridos, né? Por quê? Porque existe meninas e mulheres que não sabem muito separar a história do ator, que tem a sua beleza, né? Também, não vamos dizer que eles não têm uma beleza, eles têm uma beleza, né? Assim como os brasileiros também têm essas belezas, enfim, todo mundo tem essa beleza particular. Isso. Só que aí misturam muito isso, né? Não tem psicológico. Não tem psicológico para ver um coreano, né? E aí ficar sem enaltecer muito o dorama. Então, assim, a maioria das pessoas tem raiva do dorama porque existem amigas e amigos dorameiros que não sabem ter aquele equilíbrio. Isso, é verdade. Então, o dorama não é uma coisa ruim, como eu já expliquei aqui várias vezes. Tem vários tipos de doramas, várias classificações, e é, 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 como você escolhe. Você escolhe o que você quer assistir. Nós optamos pelos fofinhos, né? Isso. Aquele que traz uma história, aquele que traz uma visão bíblica, porque nós somos cristãs e somos dorameiras. Somos dorameiras e somos cristãs. Somos casados, mães de família, né? Temos nossos compromissos. Inclusive, a nossa dorameira, nossa doramiga, que nós chamamos, a Patrícia, ela teve que dar um tempinho aqui no Dorama, mas já já ela volta a ficar conosco. Temos a Renatinha, teve um imprevisto, a Renatinha também não pode estar. Então, um cheirinho para vocês, tá bom? E na próxima a gente vai organizar legal para vocês estarem aqui também. Isso, é muito legal. Então vamos lá, vamos falar do nosso dorama favoritinho, né? Do Isso, ano, né? muito bom, Muito bom. E eu quero passar um pouquinho a bola para a Bianca falar um pouquinho sobre a sua visão, assim, inicial, sobre o que a vida te dá, Tangeriana. Boa noite a todos. Eu sou a Bianca, sou dorameira desde 2013, que iniciei neste mundo. E a cada dorama eu aprendo muita coisa também. Aquilo que eu não aprendo, eu não levo para minha vida. Como você falou, como nós somos cristãs, a gente consegue discernir, né? Discernir o que é bom, o que é ruim, porque a luz da palavra, Sim, ela sempre vai te dar um caminho, vai te seguir. sim. E quando você assiste o dorama que ele não prega aquilo que você vive, Uhum. aí não é Não para dá, você né? assistir. Não dá. Já o Tangerinas, ele é um fora à parte. Sim. Olha, Achei. gente, que lindos! A Yu, né? O do Dorama, ele é com a Yu e o Park Bong-gum. Sim. E a Yu eu já conheço há muito tempo, porque eu iniciei no mundo dos doramas por causa do K-pop. Então, Sim. eu conheci ela primeiro no K-pop, depois no Sim, mundo dos sim. doramas. Mas o Tangerina, pra mim, ele é um resumão. É a vida. É a vida. É a vida sendo vivida. A vida como ela é, né? Isso, a vida Isso como mesmo. ela é. É verdade. É um dorama assim que te faz analisar muito sobre sua própria vida, analisar a vida de alguém que você também pode saber e querer levar esse dorama para que ela também analise a vida dela. Sim. Então, é um dorama muito bom e que tem várias construções familiares. Sim. E que a gente pode estar destrinchando aqui hoje. Destrinchando. E é isso que nós iremos fazer. Iremos destrinchar
se a vida te der tangerina de acordo com a palavra, Isso. né? Por quê? Porque é um dorama familiar. Ele fala de família. A gente assiste vários, né? Teve Alquimia das Almas, para quem gosta de fantasia. Eu gostei muito da Alquimia das Almas. Uhum. Foi um dorama que marcou. Fiquei um bom tempo órfão, porque a gente fica órfão, né? Fiquei um bom tempo órfão de dorama. E, assim, depois, eu posso dizer que depois da Alquimia, a Tangerina veio e trouxe esse impacto de novo. Eu, Esse olha, momento de live, né? sim, nossa, eu encontrei um outro que mexeu comigo, né? E assim, eu tava assistindo o Amor e Batatas, né? Sim, eu também. Tava assistindo Amor e Batatas. Aí começaram a falar muito da tangerina, né? Eu falo tangerina para resumir, porque o nome é Se a Vida Te Der Tangerina. Que A eu gente fala falo. tangerina porque a gente já sabe o que que é a tangerina. E aí eu tava assistindo Amor e Batata e começou o povo a falar tangerina, tangerina, tangerina. E eu falei, quer saber, acho que vou dar uma paradinha e vou começar a tangerina. E aí, tipo, os maridos estão aqui atrás, né? Então, quando a gente Dando olhar para lá, apoio. os maridos estão aqui dando apoio, os filhos também, né? E aí eu parei, comecei a assistir a Tangerina e pronto, fui embora. Aí eu ficava com a Beca falando no Instagram. Amor e batata, Namoro e batata e tangerina. Aí Beca disse assim, não, porque eu tô namoro e batata. E a tangerina assim meio que não me prendeu. Eu falei, minha irmã, assista a tangerina, você vai gostar, você vai chorar. E é bom demais, a gente foi, né, pro Shopping São Luís que teve a transmissão do último episódio. Foi muito divertido, foi muito legal. E assim, para quem não assistiu desde já, aconselhamos a você assistir. Assista. Vamos lá, Verdade. Bianca, o que você trouxe para nós aí para destrinchar esse dorama à luz da Bíblia? Então, de certa forma, a gente tem que iniciar, vai ser agora com alguns spoilers. Sim, gente, tem que ter uns spoilers. Não Alguns tem como a gente spoilers. falar sem dar spoiler. Mas o spoiler que eu vou contar aqui não vai tirar todo o brilho desse dorama. Porque você tem que assistir para entender cada cena. Cada cena é um aprendizado enorme. Então, iniciando, a Yu faz a Eson, e ela tem uma mãe que é a Hanyeon, que eu gosto muito disso, que eles trazem a parte do contexto histórico da Coreia, Sim. antes dos anos 2000. E eu gosto muito disso, porque eu gosto de histórico e que tenha também uma coisa mais atualizada, Sim. né? E nesse tempo, a Coreia, eles estavam num tempo de guerra. E o Jeju era uma ilha que é muito paradisíaca. Então, todos que estavam no meio da guerra, que queriam sair desse meio da guerra, que estavam em Seul, eles iam para Jeju. Então, por isso que muitos de Jeju tem esse choque de atualidade. Sim. Porque é por causa desse tempo. Mas aí a gente vai para a história da Isum, que a mãe Hanyeon vive desse contexto histórico naquela ilha. E ela é uma mulher de muito pulso firme do que ela quer, forte, determinada. E é algo que é muito presente nas mães que trabalham por si só. E vamos também para o pai dela, que morreu, já morrido recentemente, porque ela ainda era muito jovem, e não teve esse aprendizado de amor por pai. Teve um aprendizado de amor por mãe. E era muito ligado com a mãe dela. E a gente vê que ela não se encaixa naquele lugar. Ela não se encaixa porque ela tinha muitos sonhos. Sonhos que ela podia levar para a vida dela toda. Que era fora daquele lugar. Mas, quando a gente traz para a Bíblia, a gente vê que o quanto esse ambiente emocional que ela viveu pode mudar a nossa vida. Porque se ela tivesse o pai, se ela tivesse a mãe, o que poderia ter mudado toda na questão histórica dela, entendeu? E aí a gente vai falar também sobre paternidade, sobre o amor, como ele é construído, né? Porque o amor de Deus, ele é construído do início, assim como a gente vê aqui. O amor deles dois, foi uma construção desde o início, desde que eles eram crianças. Entendeu? E mesmo ela rejeitando. Ela brava, brava demais. Não querendo ele lá, assim, né? Aquele amor, aquela humildade, cuidando dela o tempo todo, desde criança cuidando dela. Mesmo ela não querendo, ele estava lá. Muito fofo, gente. Muito. E
E era uma coisa que a gente estava até falando de agora, né? Se fosse hoje em dia, Ah, não. no primeiro não que ela desse, não tava Tchau. nem querendo mais Vai saber embora. dela. Mas ele foi persistente. Sim, até porque teve momentos que ela meio que humilhou ele, né? Isso. Porque ele não tinha dinheiro. Justamente É. por causa dessa questão histórica, né? Uhum. Da guerra, da pobreza, Isso. da mãe solo, trabalhar para sustentar os filhos, e ela com esse sonho de sair dali para ter uma vida melhor. E ele não tinha isso para ela. Isso. O que ele tinha para ela era o cuidado dele, era o amor dele, era a presença dele, porque ele foi um homem presente na vida Isso. dela. A segurança que ele A podia dar. segurança que ele podia dar, ele deu. Então, Isso. aí posso continuar com isso, não? E quando a gente está enlutado em nossos sonhos, a gente fica nessa resistência, como ela teve. Ela teve muita resistência em estar com ele por causa disso. Porque ela Sim. não viu um futuro com ele por causa dos sonhos que ela tinha. E aí, a gente vê uma mudança quando ela realmente vê que ama ele. Uhum. Porque ela começou a gostar, né? Começa a gostar. E aí a gente vê essa mudança. Quando ela vê que ela vai ter uma vida com ele, todos os sonhos delas, todo o sonho dela é adiado. Todos os sonhos dela que ela preparou, a mãe delas fez várias coisas que ela não sabia para poder ela conseguir ter esse sonho. E no meio do tempo, ela não seguiu para esse sonho, mas seguiu o sonho de ter a família dela. E aí a gente vê como as coisas de Deus, elas caminham, mesmo em um caminho que você acha que não vai andar em nada, e um caminho que você mesmo não está vendo, ele está preparando algo muito extraordinário. Como ela mesma. Ela só pensava que a vida dela era ser poetisa. Sim. Mas quando veio a questão familiar, ela adiou todo esse momento. Mas eu sempre estava preparando algo extraordinário para ela lá na frente. E aquela coisa também, o extraordinário de Deus nem Uhum. sempre é aquilo que é extraordinário para nós. Isso. Porque para ela, o que era extraordinário de Deus? Vocês estão botando Deus porque é uma visão bíblica que nós estamos trazendo. Uhum. O que seria uma coisa extraordinária? Ela sair dali. Isso. Ela se tornar a poeta que ela queria, conseguir a vida financeira estável que ela queria e ter uma vida diferente do que ela teve com a mãe dela quando criança. Isso. Só que o que Deus planejou, né, vamos dizer assim, o que Deus fez acontecer e o que Deus faz acontecer em nossas vidas é totalmente aquilo que Ele que acha extraordinário. Isso. O nosso extraordinário é esse caminho aqui, o nosso extraordinário de Deus é aquele caminho ali, então a gente tem que seguir por ele. Foi o que você está falando que ela fez. Ela deixou o caminho dela, a visão dela, o que ela queria, o sonho dela, porque ela encontrou uma pessoa para seguir um outro caminho com ela. Isso. E às vezes pode ter sido até um livramento para a vida dela, né? Uhum. Porque se ela fosse, ela estava muito jovem ainda, Sim. entrasse em Seul, que era uma cidade grande, que eles estavam até fugindo. Sim, É um sim. spoiler. É um Eles spoiler. estavam fugindo, mas que não era o momento. E lá, só aquele pouquinho, né, que eles passaram lá, viram o perigo que eles correram, que eles passaram. Isso. Às vezes o alerta de Deus é isso, ele te livrando de momentos que não é para você passar agora, é para você já estar mais fortalecido para quando você passar, Sim. você conseguir enfrentar. Enfrentar. Entendeu? E aí a gente volta para a família, né? Sim. Porque família fala muito de Deus. Deus, Sim. ele é família, ele ama a É o família. construtor da família. É o construtor. Sim. E aí a gente vê algumas referências familiares, como apoio do pai, porque a gente já vê que a paternidade ela não teve. Mas ele soube construir a paternidade que ela não teve antes. Sim. E construir isso nos filhos. Então, um apoio de um pai, ele é surpreendente na vida de um filho. E assim como a vida do nosso Deus. Sim. Ele, quando a gente se constrói nele, quando a gente se constrói nele, a gente pode entender que a gente pode errar, que a gente pode tentar, mas ele sempre está ali, como era a frase dele. Se não der certo, você pode voltar. Ele sempre falava para os filhos. Se não der certo, você pode voltar para mim, pode tentar, pode errar, pode dar certo, Eu achei pode tão dar linda errado. essa relação dele com ela, com a filha, né? Isso, também achei lindo. Tão linda assim. Ela é dura igual a mãe, né? Endurecida igual a mãe. Ele sempre ali, com aquele gesto humilde de pai protetor. E ela chorava muito, achava muito engraçado que ela chorava muito.
Tudo ela chorava. Tudo Tudo ela abria a boca, chorava. chorava, chorona É, demais. E o pai sempre ali presente. Eu achei aquilo ali muito tocante também. porque como a gente vai em gerações, né? Hum, Geração em geração, algumas coisas passam para a geração seguinte. sim. E que era da vida da Ranhoca, da mãe dela, era uma geração muito forte. Tomava as decisões, tomava a rédea da casa. Uhum. E ela, quando chegou na vida da Hansel, na vida da mãe, Uhum. ela teve que sair um pouco desse lugar de sempre estar procurando ser a autoridade da casa, mas também não se anular. Sim, Não se anular daquela casa. E ele também deixou esse espaço para ela. sim. E quando a filha, ela teve todo esse amor, ela viu como ela era uma guerreira, que ela aprendeu com a mãe dela, ela também puxou isso para a vida dela, de ser Ah, é. aquela que vai ser a autoridade de Sim. onde ela estiver. Entendeu? Então, ela tinha essa resistência, muita resistência, porque ela ainda não tinha a dimensão de autoridade de um pai. Ela ainda tinha os erros dela de adolescência, Sim, tinha os sim. erros dela de aprendizagem de adulta também. Mas é o que a gente passa. Sim, Quando a as gente tá fases, né? as fases. As fases, justamente isso aí. E aí, é nessa parte que a gente tem que entender que Deus, ele tem a sua forma de trabalhar com a gente de acordo da nossa característica. Sim, e na paciência. E na paciência. Muito, muito, muito. E a gente chega na parte do valor. Uhum. O valor que ela agregou para a vida dela. Como não deixar que ela viva de migalhas. Eu Sim, gostei sim. muito disso no dorama. Porque quando a gente não tem paternidade, a gente às vezes aceita coisas que não é para estar na nossa vida. Sim, Coisas que são migalhas. E ela sempre, quando via assim, não, é que eu tô tendo que me anular sim. para poder outra Não pessoa. quero, Não. quero. Ela dizia, não, podia ser a pessoa mais rica. Sim, Como foi, aconteceu como justamente. aconteceu, mas ela não se anulava naquele ambiente. Agora, aquela mãe do Ah, não, menino, irmã, não. Mães e mães, né? mães e mães. Mães e mães. Você tem que assistir para entender Pra quando eu entender o falo que eles isso. estão falando. Porque Mães de olha, mães. Nivaldo achando que tá entendendo tudo que a gente tá falando. Tô entendendo tudinho. Tá entendendo? Essa parte vocês vão entender quando virem o Quando ranço. vir, justamente. Ranço que Porque tem vocês um vão ter. rançozinho aí, bem. Certo. Aí, é, o pai. O pai, ele sempre coloca a mãe em primeiro lugar. Sim. Aquele cuidado, aquele Uhum. amor. Isso. O tempo todo. O tempo todo. Pode ser o filho tá fazendo coisa, mas ele sempre estava lá dando um apoio para a mãe. Mesmo que o filho tava todo Sim. dando decepção, Sim, mas ele sim. estava sempre dando um suporte para a mãe. E aí quando a gente leva para a luz da Bíblia, a gente já vê a questão da prioridade. Como Abraão, quando ele saiu da casa, deixa sua família, Sim. vai seguir o embora. propósito. Sim. Assim como quando a gente vai para Gênesis, e a criação da Eva, Uhum. de que vocês seriam só uma só carne. E quando a gente é uma só carne, a gente consegue dar uma visão maior para isso. E a mãe, ela também entendia o seu papel naquele ambiente. Uhum. E muito de hoje em dia é sempre a mãe sendo o primeiro no lar. E isso dificulta muito a criação dos filhos. Mas nesse dorama a gente vê que ela sabe o papel que ela tem dentro de Sim. casa. Entendeu? É porque ela se dobrava ali, né? Com Isso. aquelas crianças dela, né? Aí ele trabalhava fora, e ela Uhum. cuidando, aí teve aquela situação com o filho, Isso. né? E que despedaçou o nosso coração quando a gente Muito. assistimos, né? Porque é forte. É forte. Nossa, eu não vou nem ter muitos detalhes A para partir de não. agora vocês já podem dar spoiler se quiser. Já, né? Avisa. Nós somos liberados para dar spoiler, né? Esse spoiler. Então, assim, só querendo fechar essa questão do pai, eu ouvi, né? Não sei se eu vi, se foi você que comentou comigo, ou se eu vi na internet, que teve
meio que quase um cancelamento por causa do Assim, pai, né? Por isso. causa dele. Por quê? Porque ela, impetuosa, vamos dizer que ela é uma colérica da vida, Ela né? tem outro Ela jeito. é geniosa, é aquela Isso. mulher que, como ela não teve pai, ela teve que se virar. Isso. Ela teve que se virar de todas as formas. Então ela era tipo mesmo, eu vou fazer, eu quero é assim. E tipo, quando ele veio, é como se ela falasse assim, olha, pode até ser nós dois, mas você vai ter que me aceitar como eu sou. Eu sou assim. E ele tá Uhum. bom. E ele seguiu E ela. ele seguiu ela. Uhum. Né? Então teve essa meio que quase não foi um cancelamento, porque foi um drama muito bonito, né? Foi. Mas teve umas críticas Críticas. a respeito do Disso. homem, que o homem é um macho, o homem com a É. cabeça, o homem que tem que botar a mulher lá. E não foi bem assim. Por quê? Porque nós entendemos que, segundo a palavra, é uma carne só. Uhum. Ela passava para ele a segurança de ter uma mulher forte o tempo todo ao lado dele, Isso. para enfrentar as circunstâncias, e ela tinha ele como um homem, o supridor, o marido que calentava, o marido que guardava, que colocava no colo. Isso. Então, olhando, se parar bem para analisar ele, a gente vai ver que os dois se completavam. Isso. Não tinha ninguém maior do que o outro ali. É Não verdade. tinha um homem, tipo, baixando a cabeça para a senhora, a esposa falar. Não. Era um completando o outro. Isso. E isso que faz o drama ser o quê? Maravilhoso. Maravilhoso. E essa construção do amor deles é muito a vida dos casados, dos Sim, casamentos. casamento. Que o início deles é um amor muito inocente. Sim. Inocente. Que E no eles dia que a estavam Magda ainda deu um beijinho nela, assim com medo. com medo. E a gente vê que eles estavam ainda muito inocentes no amor deles. Sim. Mas a partir do momento em que eles tiveram a família, passaram pela primeira situação difícil, aí vieram outras situações difíceis, foi que a gente viu o amor deles Sim, amadurecer. amadurecer. E quando a gente segue a vida com Deus, ela é assim, no início a gente tá todo intacto, todos destruídos. Mas se a gente vive a vida mesmo a caminho do Senhor, a gente sempre vai tendo situações e amadurecendo. Sim, já vai crescendo. Vai junto. crescendo junto com esse amor. E aí agora eu queria trazer um parêntese dos filhos. Sim. O filho deles. Porque a gente falou muito da filha, né? Sim, a filha. Mas o filho, ele também entra como aquele que teve todo o amor do mundo, mas não conseguiu aproveitar. Sim. Ele foi eu também tive um pouquinho de ranço dele. Sim, rancinho, porque ele fazia muita notícia, né? Nossa, Poxa, muita loucura ele fazia muita fazia. notícia. E aí eu tava pesquisando sobre ele, e aí ele falou, teve uma parte assim, todos eles dois tiveram um amor incondicional, mas eles via como um segundo plano. Então, ele mesmo teve feridas no coração silenciosas, que ele nunca tinha Sim. falado tanto para eles. Que eles, quando eles viam o impacto dele falando adulto para eles várias coisas, ele ficava assim, Sim. eu errei, teve aquele momento de culpa, Uhum. entendeu? E aí a gente vai levar para nossa vida. Quantas vezes a gente está vivendo momentos de raiva, de dor, e a gente congela essa dor no nosso coração? Sim. Quantas lembranças a gente tem em nossa vida, na infância, nossa vida na adolescência, que a gente congelou o nosso coração, e aí quando ela descongela lá na frente, é o momento errado. É errado. Porque vai atingir pessoas erradas. Isso, pessoas que não tinham Não tinha, essa intenção. justamente. E na hora que ele vai falar é o momento errado. E é por isso que a luz do perdão, a luz do perdão, ela modifica o lar, ela modifica Sim, a tem o casa. poder de Tem o poder. transformar, curar. Por isso que é o 70 vezes 7. Porque se você perdoa um aqui, ou depois perdoa várias e várias vezes, esse perdão se torna contínuo. Sim. E a vida do filho era por causa disso, porque ele não tinha um perdão, não buscava um perdão, e aí que criou esse conflito. Sim. Entendeu? E aí eu fico mesmo tocada, porque a Coreia,
Eu estudo muito sobre a Coreia. Uhum. É algo, algo que é um sonho. Um Ir pra sonho Coreia, pra né? Coreia, um sonho. Gente, eu até penso em ir pra Coreia, mas só que só de eu pensar a distância De valor. e o valor, se bem que hoje, né, eles estão assim facilitando muito. Porque De certa forma. como está crescendo essa questão de dorama, hoje São Luís é conhecido como a segunda ilha, a ilha de Jeju brasileira, né? Isso. Então, assim, tá tendo muito pacote de viagem. As dorameiras estão se juntando e estão fazendo pacote para viajar. Mas vamos juntar. E aí, assim, eu tinha vontade de ir, mas essa questão de viajar não sei quantas horas para lá, muito tempo, é mais é muito tempo. 24 horas um avião pra chegar até lá. E você tem que parar e pegar avião de novo. Ah, eu não sei, nós vamos ficar só de longe, só assistindo de longe. Então, desde o início eu queria muito ir pra Coreia, né? Então eu estudei muita coisa de lá. E até hoje eu vejo muita coisa, estudo. Sim, vocês podem ir lá, você o amado da alma. Amada. Então, a relação familiar na Coreia é muito diferente do Brasil. Com certeza. Nossa, se vocês forem estudar sobre a questão familiar, em que os pais fazem tudo pelos filhos, tem uma expectativa enorme nos filhos. E os filhos, eles se sentem uma pressão enorme para corresponder essa expectativa do pai. E aí, quando chegam na velhice, os filhos são obrigados a cuidar deles. Então, quando a gente vê esse filho que ele não tem esse perdão, a gente vê também um reflexo da Coreia. Sim. De quantos ali sofrem uma pressão, uma opressão, na verdade, de ser algo maior. Porque ele tinha também uma inveja da irmã. Sim, da irmã. E a inveja também nos consome, nos cega. Sim. E aí a gente vê o quanto que a Coreia ela vive uma opressão de que você tem que dar o seu melhor. E se você errar, você é visto como alguém que não é nada. Entendeu? Essa é a questão familiar de lá. E aí a gente vê que a gente tá aqui vivendo errando e acertando, mas lá o erro é. E tem essa questão também de idade, né? Isso. Uma vez eu vi um podcast de um coreano falando que tem até idade para casar. É verdade. Se dá uma certa idade, a pessoa não casou, não criou, não teve família, é meio que perdida a vida dele. É uma coisa, coitados, né? E aqui a gente tá criando nossas famílias de 30, 40. Não tem esse negócio não. Lá tem uma idade para casar, lá tem uma idade para se formar, e acredito que seja por isso a pressão deles. Isso. Já desde pequenininho já estão lá estudando. Eu gosto também de assistir muitos doramas escolares, também, né? Então a gente vê eles ali, herdeiros, né? Uhum. Herdeiros, eu assisti por último o Jogo da Pirâmide, muito bom também, né? Que ele é mais assim, meio forte em relação a estudo, tá? Bullying, mas fala mais sobre bullying, né? Então, nas escolas a gente vê logo isso daí. Essa busca, essas coisas. E é um choque tão grande com nós brasileiros, né? Às vezes tem amigas dorameiras que falam, eu quero casar com um coreano, não sabe como é que é. Um dorama, né? Gente, assim, eles têm que, assim, vamos falar de família, vai ter que cuidar da sogra o resto da vida. E outra coisa, entre a voz da sogra e a voz da mulher, prevalece a voz da mãe, da sogra. Da sogra, porque eles têm muita questão de hierarquia. Sim. Do mais velho. E os que são os patriarcas, eles que têm a voz final. Sim. Entre a vida do casal. E aqui não. Aqui o casal, ela sobressai da família. É da família. Tipo, casou, é mãe. É bíblico, né? Isso. Deixa teu pai e tua mãe e vai unir a sua mulher. Vai unir só uma esposa e os dois serão uma só carne. Isso. Uma só carne. Então, assim, eu não vou dizer que a pessoa tem que abandonar a mãe, né? Até porque é um assunto até bem crítico, porque hoje em dia a gente vê muito esse assunto de tóxico, né? Ambiente tóxico. Ambiente tóxico, pessoas tóxicas que querem controlar, mães narcisistas, pais narcisistas, que querem ter os filhos ali, não quer deixar sair. E se sair, tá contra ele, tá contra ela.
não é mais meu filho, não é mais minha filha, porque me abandonou por causa do marido. É, E quem conhece a palavra de Deus sabe que está erroneamente, né? Está errado. verdade. Porque a palavra do Senhor nos ensina a ter a nossa família, nossa esposa, e irmão, mãe, pai, já é parente. Já é outro Já é outro. lugar. É duro falar isso, porque são sentimentos. Um dia eu vou ser também sogra, um dia eu vou ter minha nora. Só que desde já eu tenho essa minha consciência. Quando eles tiram a casa da família, é a casa deles, é a família deles e o problema deles. Eles se resolvam para lá. Na minha casa é só almoço de domingo. Almoço de domingo, lá, a família reunida legal, né? Mas o resto é com a vida deles lá. E aí, quando a gente entra no que Deus quer preparar sobre isso, é porque em cada família é posto um caráter. Sim, Aquilo que você ensinou para o seu filho sobre a Bíblia, sobre Deus, ele vai ensinar para os filhos dele. sim. E quando tem duas famílias que têm duas decisões que se chocam, não é mais bíblico. Tudo aquilo que você ensinou para ele, ele vai ensinar para os filhos dele, os filhos dele vão ensinar para os filhos dele. Mas aí, quando passa para a família dele, ele já tem toda a responsabilidade Sim, para sim. aquilo que você ensinou, entendeu? Sim. E aí, como tem pouco tempo, Nós terminando. Então, é só um gente, pouquinho, tão gente, só um pouco tempo. pouco para falarmos, sabe? Oh, Pra- podia ser o quê? 1 hora, 2 horas? Vamos falar porque 2 horas, vai ser muito bom. esse dorama tem umas partes assim Tem, que gente. você é doido. É muito maravilhoso, é maravilhoso. Então, Pode falar, gente. Ela chegou. Renatinha, eu Olá. tô louca, Renata. Ô, gente, a nossa dona amiga Renata chegou, meu Deus, a bichinha tava só vim trazer a ocupada. surpresa. A Olha, eu surpresa. estraguei, viu, gente? Oh, gente, porque assim, é como eu falei no início, nós somos dorameira, mas nós temos filhos, somos casadas, né? A Bianca ainda não é mãe, futuramente ela vai ser. Futuramente. E tudo isso não impede a gente gostar de dorama. Isso. Então, nossa amiga Renatinha, trouxe uma surpresinha Ó, pra Não gente. vai parecer muito porque eu tô desajeitada. Mas Oh, isso aqui era. gente. Você quer? olha, gente. Que Abre aí, Ah, a gente vai abrir logo. Vamos tirar para Ai, deixar o povo gente. curioso. É o nosso primeiro recebido. Que emoção. Ai, gente. Olha. Olha! Ai, eu tô emocionada. Pena que eu não pude participar. Que Oh, lindo. gente, olha. Olha, para. Gente, olha que coisa mais Muito fofa. profissional. Gente, Pode que doramar, legal. gente, olha que lindo. Uau. Ai, gente, eu amei, 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 amei. Eu não esperava Já que era por minha, viu? eu Que não era minha. esperava por essa Olha, surpresa. Reação de Arrasou, doutora amiga. Qual o Instagram? Qual é o Instagram? Vou logo seguir. Que era Deixa pra minha. você falar. Lume Brand. Lume É uma empresa da esposa do meu sobrinho. E eu tô. Na verdade, eu vi. Olha que eu nem sabia. Eu vi eles lá fazendo a Sim. propaganda e tal. E aí eu disse, rapaz, vocês fazem caneca. E Rômulo falando pra mim, Renata, dá um jeitinho da gente ver a questão das canecas. Sim, E aí sim. me veio essa bênção. Meu próprio sobrinho abriu uma empresa e já casou. Olha, Olha como que Deus legal. trabalha. Pois é. E pessoal, ó, Lume Brinde. Sigam. Mostra no quantas Instagram. vieram. Sigam no Vamos Instagram. colocar o Instagram deles lá para seguir. Vamos seguir também. Vamos Isso. também fazer nossa propaganda. Tá? Mostra quantas vieram. Gostei. Né? Muito Veio 4, porque nós somos 4. Porque vai ficar na nossa mesinha, tá bom? Eles vamos para nós que apresentamos e para os convidados que vão estar conosco. Então, gente, Tchauzinho, tô amei. indo, que meus meninos estão em Obrigada. casa me esperando. Muito obrigada. E a próxima você vai Obrigado, estar viu? aqui, hein? Tá bom. Gente, amei, gente. Amei, amei, amei mesmo. Olha, Pode que deixar o lado surpresa fora. que a gente tava nem Mas você esperando. estava nem esperando. As expectativas que Deus nos dá, Sim, rapaz. maravilhosa. Vamos lá, Bianca, você está acabando. Vamos lá, tá acabando. Vamos lá para as nossas considerações finais. Isso. Tem algo muito legal que a gente viu no Instagram que eu queria que a Bianca falasse sobre isso. Eu já estou falando pouco porque eu estou rouca, né? Estou deixando tudo para a Bianca conversar porque ela
né? E ela, gente, a Bianca é muito inteligente, ela sabe de cor da Coreia, de coisas que assim, eu sou dorameira, né? Tem nome de personagem que eu nem sei. Às vezes, o homem fala assim, Lusa, como é o nome desse aqui? Eu falo, não sei. Porque eu gosto do dorama. Mas ela sabe a história, vocês viram que ela falou sobre a história, sobre a guerra, sobre a situação atual que foi, que aconteceu, né? O dorama das tangerinas. Aí eu queria que ela falasse um pouco essa questão do fruto, do Espírito Santo Isso. e as tangerinas. Eu achei uma sacada muito legal. Mas quando a gente vai ver pro dorama, eles têm a gente fala quando é superstição, de que a tangerina, Superstição. superstição, isso. A tangerina, ela traz sorte. Hum, É isso que eles têm. Só legal. que quando a gente vai, eu gostei muito desse estudo, Uhum. porque ele mostrou pra gente que a tangerina, ela também tem o seu significado. Sim. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, pronto. Então, a tangerina, ela tem uma casca dura, Uhum. com os gomos muito bem divididos, em que pode ser doce ou amarga. Sim. E assim é a vida. Nossa vida pode ser difícil, dura, a casca grossa mesmo, casca grossa nos problemas, Sim. divididas em momentos bons e momentos ruins, Doces e... doces e amargos. Mas é uma vida que a gente pode viver, a gente consegue Sim, viver. a gente consegue. O Deus, ele não dá pra gente o que a gente não pode segurar. Ele Sim. dá o suficiente. O suficiente. A porção de cada dia, A né? porção de O que pão ele dá nosso de cada dia. Isso, Né? perfeito. Vamos lá. A questão da tangerina, também a gente trabalha muito, eu sou ministra infantil, e quando a gente vai falar sobre os frutos do Espírito, a gente também usa muito a questão da fruta, da laranja, que ela é toda dividida. E o fruto do Espírito, amor, amabilidade, Sim. paciência, eu não vou lembrar de todos. Amabilidade, Domínio paciência, próprio, domínio né? próprio, isso. E quando a gente leva para nossa vida, a gente conseguir trabalhar cada uma dessas, a gente está seguindo aquilo que Deus quer. Ui, né, meu? Ui, peraí, deixa eu tirar aqui o som. É, porque a gente podemos lembrar aqui, o domínio, o fruto do Espírito é amor, Isso. alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio Domínio próprio. próprio. Isso. E em cada um desses frutos faz parte da nossa vida. A gente pode dar amor, ter alegria, paz, e é tudo que o nosso Pai quer que a gente viva. Quanto mais a gente puder se esforçar no nosso caminho com Cristo, dar mais amor, alegria nos momentos difíceis, ter paciência com as pessoas que não estão caminhando junto com a gente ou que não estão caminhando, mas que erram conosco, mas é que a gente possa ter paciência com eles. A amabilidade é amar incondicionalmente. A paz que a gente pode trazer para o nosso lar, Sim. a paz que a gente pode trazer para o nosso convívio familiar com as outras pessoas na igreja. Sim. Porque, às vezes, uma coisa que teve também no dorama que eu queria trazer é o amor que ela não recebeu. Ela não recebeu o amor desde o início, mas ela conseguiu ter psicológico para poder ela construir esse amor na família dela. E todas essas partes dos frutos do Espírito, a gente pode estar agregando na nossa vida, na nossa família. Sim. Tem uma frase que eu vi aqui muito, que é um resumão sobre família, que é: não existe família perfeita, mas existe o amor suficiente para curar e recomeçar, mesmo não recebendo esse amor. Você pode se tornar o lar que você escolhe. Sim. Entendeu? É o resumo daquilo que tudo que eles viveram. E eu trago isso como também uma alusão para mim mesma. Sim. Entendeu? Aquilo que eu vivi no meu passado, aquilo que eu vou levar para minha próxima geração, é o que vai mudar muitas perspectivas de outras pessoas ao meu redor. Entendeu? Então, um convite a todos a ler também sobre sobre o fruto do Espírito, a se aprofundar, a trazer mais para perto da sua vida, além também de agregar
esse intuito. A sua família pode errar com você, você pode errar com a sua família, mas creia que o Senhor, Ele te dá o perdão, Ele te dá um novo caminho e Ele te dá forças para você passar por todas as situações. Amém. Glória a Deus. Ele aqui é assim, aqui é pregação, acima de pregação. Nós estamos encerrando, né, o nosso pós-norama de hoje, que foi muito bom. Muito bom. Foi muito edificante. Isso. Oramos, né, pedimos ao Senhor que esse podcast possa entrar no teu coração de forma especial, que venha ministrar sobre você, a família, que é o que o dorama Cerveja de Tangerina retrata a respeito da família. E assim, a nossa indicação é essa, gente. Assiste. Se você ainda não assistiu, assista. Ah, mas eu não quero assistir porque é triste. Gente, é triste. É assim, você chora, chora. Mas vai te trazer uma história, vai te trazer algo, vai te acrescentar algo, vai te abrir os olhos para alguma coisa. É um dorama da vida, como nós falamos. Que é a vida como ela é. Não tem nada de ilusão, não tem nada de fantástico ou fantasioso. Nossa rotina, E algo é a que foi vida. muito falado, que não trouxe aquele padrão de dorama que a gente Não está trouxe muito um padrão convencional. de dorama, tipo, o nosso rico. destino, Um rico ou então com quando o telefone toca, o CEO, né? Uma outra que trabalha. Não é um sorriso real da vida. Gente, mas é um dorama muito, muito bom, tá? Se você não gosta de dorama, vocês estão perdendo. Estão perdendo uma arte muito legal, viu? Uma arte muito. Gente, é só vocês pesquisarem o que vocês querem assistir. Eu tenho amigos homens que assistem dorama. Inclusive, né? Eu sempre troco figurinha às vezes com ele, né? É o nosso amigo lá da igreja, nosso diácono. Não é diácono, ele é evangelista Max, né? Eu indiquei uns doramas para ele também, ele assistiu e gostou, ele gosta, né? Deus é Assim, fiel. Rômulo também, ele assiste dorama, eu não assistia. Confesso que no início ele pegou uma antipatia, um ranço, né? Acho que é no início. No início, mas Não, depois ele entendeu, né, que a questão é a história, gente, é história, ele sabe que é história. Então, assim, essa a indicação de hoje. Se a vida te der tangerina, assista, você vai gostar. Nossa página no Instagram, no YouTube. Compartilha, comenta, dá um like. Divulga para suas amigas cristãs, suas amigas que gostam de dorama. A gente faz uma coisa diferente, que é trazer a visão, né, do dorama para o cristianismo, né? Isso. Mostrando que as irmãs cristãs, as jovens, adolescentes, as mães de família, as senhoras que gostam de dorama e são cristãs, não fique com o peso na consciência achando que você está pecando, você está errando. Se você vê com uma visão de que a história é bonita, que o romance é bonito, ok, né? Tá equilibrado, é isso aí, esse é o caminho. E aí você pode fazer o quê? Sempre estar, o que esse dorama traz de bom para minha vida? Como a Bianca falou. Você vai pegar, vamos sair um pouco de dorama, né? Por exemplo, eu falo de dorama. Você pegar um filme, uma série, qualquer, que tenha algo ali que vai corromper a tua mente, que vai corromper teu coração, que vai te corromper de alguma forma, você não vai assistir. Isso. Da mesma forma, eu dorama. Se está te corrompendo, se está te afastando de Deus, se está te trazendo problemas, então para. Mas se não, se é algo que você gosta de assistir para relaxar, né? Hoje eu já arrumei minha casa, lavei minha louça, as crianças estão para a escola, agora eu vou assistir alguma coisa para relaxar. Se você quiser sair daquele estresse todo, aquela, né, que a vida traz, vai lá. Assiste Se a Vida Te Der Tangerina. Você vai gostar, você vai chorar muito, mas no final você vai dizer, Senhor, obrigada por esse dorama. E falar em choro, vou trazer um desafio para você. Você vai comentar a cena que você chorou no dorama. Mas a cena que você chorou muito, porque todos a gente chora. A cena que você mais chorou. Que você mais chorou. E você ficou assim, ai meu Deus, eu não conseguiria passar por isso. Vai lá na nossa página e comente. Isso. Tá bom?